Juntos, vamos construir um laço de amor que transcende barreiras, envolvendo cada alma em um abraço de compaixão e união. Existem dois aspectos fundamentais ou forças atuando dentro de cada ser humano. Uma é a força de autopreservação, o instinto de autopreservação está constantemente se esforçando para construir muros de proteção ao seu redor. E o anseio de se tornar ilimitado está constantemente se esforçando para te empurrar para além dos limites nos quais você existe. São esses dois que estão encontrando uma variedade de expressões, seja na forma de acumulação ou na forma de todo tipo de desejo que alguém pode expressar. É essencialmente o jogo dessas duas forças. Uma vez que você comete o erro de se identificar com algo limitado, o instinto de autopreservação vence sem esforço, a tal ponto que quase faz parecer que a outra força nem sequer existe. Portanto, a essência de trabalhar na direção do sucesso em seu sadhana é: todo sadhana é essencialmente voltado para a expansão das limitações, rompendo os limites da sua própria energia. Quando suas energias estão ansiando por serem ilimitadas, no seu pensamento e na sua emoção, se você está identificado com coisas limitadas ao seu redor, então você criará um conflito desnecessário entre as duas forças. O segredo do sucesso está em que essas duas devem se tornar uma. A menos que essas duas coisas se tornem uma, você não terá energia suficiente para romper as limitações da dimensão presente, romper os limites da dimensão presente. Porque agora, o que quer que você tenha está dividido. Está tentando te puxar em duas direções diferentes. Irá se tornar uma jornada de um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Se você está dando um passo à frente, um passo atrás, está muito claro que você não pretende ir a lugar algum. Talvez seja um bom exercício, mas você não pretende ir a lugar algum. Uma vez que você esteja identificado com as limitações do seu próprio corpo, o que você refere como corpo expandido, extensões do seu corpo são família, casa,
Não é que você não as deveria ter? Possuir um corpo e estar identificado com ele é diferente. Similarmente, possuir uma família e estar identificado com ela é muito diferente. Uma vez que você está identificado com ela, naturalmente, todo o seu sistema trabalha no sentido de construir um muro ao redor dessa identidade, não permitindo que alguém se expanda ou rompa as barreiras de quem ele é agora. Shankara lamenta o que significa que uma vez que você esteja identificado com seus relacionamentos familiares, você naturalmente só pode pensar em dinheiro e propriedades, e nisso e naquilo. Você não pode pensar em nada mais. Não se entregue a essa coisa. Ah, sim, eu me tornei assim só por causa da minha família. Não. Você não se tornou assim por causa da sua família. Porque você é assim, sua família se tornou assim. Não entenda isso ao contrário. É a maneira como você se identifica com ela que certas coisas estão acontecendo. Nada exterior a nós é uma barreira. É a maneira como o mantemos, a maneira como carregamos o exterior. Dentro de nós, que é a barreira. Se suas energias estão divididas, uma tentando construir muros, a outra tentando romper muros, é um conflito, é uma forma de desperdício de vida. Se você dedica tudo para construir muros, ao menos você pode construir uma grande muralha da Índia. Me desculpe, os chineses possuem o maior muro, eu acho. Ou, se você colocar toda a sua energia na direção de romper limitações, isso irá definitivamente acontecer. Existem barreiras antigas, muros que foram construídos em outros lugares, os quais podem levar um pouco mais de tempo para romper, mas o importante é que você não esteja construindo novos muros. Os muros antigos podem ser desfeitos, mas o problema são os muros novos que estão surgindo a cada dia. Isso não é algo que você tenha que fazer conscientemente. Uma vez que você tem uma identidade limitada, tudo em você constrói muros. Não existe outro jeito. Portanto, o sadhana está empurrando você em um sentido. Se sua mente está atrelada a coisas limitadas, você está desnecessariamente criando uma tensão no sistema. Então é muito importante. É como se você amarrasse seu barco e estivesse remando com força. Novamente, um bom exercício. Mas você não está indo a lugar algum. Se você desamarrar a corda, mesmo se você não remar lentamente, com o ritmo do rio, ao menos você seguirá. A jornada espiritual não precisa ser cheia de esforço, ela precisa apenas ser sensata. Mas para chegar à sensatez, ela pode requerer esforço, às vezes. Não precisa, mas pode. Yoga para o amor, processo de Namaskar.
A palavra yoga significa união. União de todas as polaridades, de masculino e feminino, yin e yang, individual e universal, Shiva, Shakti, cérebro direito e cérebro esquerdo, ou qualquer outra coisa que você queira dizer. Para alcançar essa união abençoada, a forma mais simples é o Yoga Namaskar. Colocando as duas mãos juntas, alinhadas uma com a outra, na altura do coração, vai lhe trazer uma certa harmonia entre as polaridades internas. Isso, por sua vez, traz uma sensação de estar unido a quem quer ou ao que quer que o Namaskar seja dirigido. Ao colocar suas mãos juntas, as dualidades de seus gostos e desgostos, seus desejos e aversões são nivelados e há uma certa unidade na experiência de quem você é. Por alguns minutos, todos os dias, junte suas mãos em Namaskar, olhe para alguém ou algo que significa muito para você. Pode ser o sol, a lua, as nuvens, o céu vazio, as árvores, a rocha, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, pai, ou uma foto que seja importante para você. Olhe para alguém ou algo com o nível mais alto de emoção que você pode gerar. Em uma atitude de atenção amorosa, mantenha Namaskar por 3 a 5 minutos. Sua vida estará em um modo de transformação. Uma vez que o ser humano se torna cada vez mais e mais consciente de sua própria natureza, ele entende que para experienciar o amor, para experienciar a bem-aventurança, para experienciar o êxtase, até mesmo para experienciar formas orgásticas de vida, na verdade você não precisa de ninguém. A questão é, você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus, somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem. Por quê? Houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é. As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade, não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar, e não havia problema. Bem, essa não é a condição no momento. Isso é outra questão, mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram. Foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas lentamente isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim, algo é Deus, algo é demônio, algo é elevado, algo é baixo, algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só víamos a vida do jeito que ela é. Quanto do que fazer em sua vida, isso é uma escolha individual. Porque nós entendemos claramente a natureza da mente humana. Nessa mente, se você disser, algo é ruim, não pense nisso, isso se tornará atividade de tempo integral, na mente de seus amigos. Para qualquer mente, se você disser, não pense sobre isso, é apenas nisso que eles vão pensar. Pessoas que não entendiam a natureza da mente humana trouxeram moralidade para a vida. Pessoas que entenderam a mente do jeito que é, nessa cultura nós nunca dissemos que algo é ruim ou bom. Apenas falávamos, é assim que é, o quanto do que você faz na sua vida, isso é uma escolha individual. Quanto essa pessoa come, quanto aquela pessoa come, é uma escolha individual. Mas agora os médicos ocidentais estão dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias, o que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que você come 1 quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento. Vocês dois podem ter o mesmo peso corporal,
Talvez, digamos, vocês dois têm o mesmo peso corporal, vocês dois comeram 1 quilo de comida, não vai funcionar bem. Em uma pessoa, essa comida pode ir bem. Em outra pessoa, talvez apenas meio quilo vá bem, e eles ainda manterão o peso. Isso é um fato. Tente e veja, pegue 10 pessoas e veja, isso é um fato. Mas agora eles estão te dizendo, produzindo tudo em massa, você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida, só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista, especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta apenas porque dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. Se você apenas deixar ser, os órgãos reprodutivos são uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, a sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. Na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo, é apenas um processo natural, todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso, é apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para a nossa cabeça. E agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que, diga se eu estou exagerando a porcentagem. Hoje eu diria que 90% da energia humana é investida em sexo ou em dinheiro. Sim ou não? Esses são dois pequenos aspectos da sua vida. Um é sobre sua sobrevivência, outro é um certo aspecto da sua fisiologia, ok? Isso se tornou tão grande porque alguém lhe disse que essas duas coisas são erradas. Nós nunca olhamos para isso dessa maneira, então alguém escreveu um texto sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que isso acontece? Quais são todos os diferentes tipos de corpos que as pessoas têm? E a compatibilidade de dois indivíduos diferentes, tudo em detalhes explícitos. Alguém escreveu, porque eles nunca pensaram, quero dizer, eles não estão olhando assim, eles não pensaram que era pornografia, você entende? Eles estão apenas descrevendo a vida como ela é. Então, os olhos de hoje olham para o Kama Sutra como uma autenticação da pornografia. Ok? Não, não é isso que ele é. Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa. Porque é apenas mais uma coisa. Eles não pensaram que é tudo. Eles viram isso apenas como mais uma coisa. Então eles escreveram dessa maneira. Então é como seu manual de física ou de química. Dessa forma, eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso. Mas agora, no mundo de hoje, agora as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. Se você tivesse que emitir qualquer tipo de som sem usar a língua, quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível. Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz?
Porque esses 3 sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas 3 sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato para misturar esses 3 sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas 3 cores básicas. Usando essas 3 cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas 3 sons básicos. Usando esses 3 sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses 3 sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses 3 sons, A, U e M, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses 3 sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses 3 sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os 3 sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado.
Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico? Amen. Você tira o N, fica apenas am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. Ah, é o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz A, fecha gentilmente a boca e se torna U, fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o som básico da sua existência física. Existe uma coisa chamada Viruddha Ahara, que significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, o dano será grande. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema.
o nível de cognição diminuirá lentamente. Então, Sadhguru, qual é, em sua opinião, a causa fundamental dos transtornos mentais? Você está pedindo uma causa? Podem ser muitas? Veja, uma coisa é a maneira como comemos. É uma parte muito grande da doença mental. A maneira como estamos ingerindo substâncias químicas e hormônios hoje inconscientemente em vários níveis é uma parte séria das doenças mentais desta geração. Como ingerimos, como nos alimentamos. Isso pode parecer um pouco exagerado para o Reino Unido, mas, por favor, me escute com calma. Nós vemos a vida dessa maneira. Você é quem você é como pessoa, você é quem você é por causa da ascendência familiar que você teve, das escolas que você frequentou, da educação que você teve e agora as experiências que você tem em sua vida. É por isso que você se tornou esse tipo de pessoa, não é? É tudo isso, muitas coisas sendo recebidas, portanto o tempo todo você está recebendo. O que você está recebendo não é apenas informação e pensamento. A vida recebe em muitos níveis. Ela recebe em nível energético. Portanto, na Índia, vemos isso por toda parte. Se você quiser receber alguma coisa, a primeira coisa a fazer é cruzar suas pernas, certo? No momento estou sentado dessa forma, talvez você não consiga ver, mas a primeira coisa é cruzar as pernas porque não queremos receber pela parte inferior do corpo. Queremos receber, qualquer coisa positiva significa que queremos recebê-la pela parte superior do corpo. Portanto, se você for a um lugar considerado forte energeticamente, a primeira coisa a fazer é cruzar nossas pernas e manter nossas mãos abertas. Porque queremos receber das dimensões que representam. Sabe, na fisiologia yógica é assim. Existem 112 chakras, 114, mas na verdade 112 dentro do sistema humano. Desses 112, há 7 categorias, 16 em cada uma delas. Essas 7 é o que são geralmente conhecidas no mundo atual como chakras. Então, os 3 primeiros são processos de sobrevivência. E o do meio representa um encontro disso. É daqui para cima, do Anahata para cima, que estão os processos de iluminação da vida. Portanto, nesse sentido, é importante que você receba certas coisas de uma certa maneira. A alimentação é considerada um nível bem básico de recepção. Como recebemos os alimentos, o que recebemos, isso é muito importante. Hoje, o que estamos recebendo? Agora mesmo, à medida que as sociedades se tornam cada vez mais ricas, elas começam a comer alimentos cada vez piores. O que uma pessoa da zona rural da Índia nem tocaria, as cidades mais sofisticadas estão comendo esse tipo de alimento. Quando digo esse tipo de alimento, quase tudo que as sociedades ocidentais estão consumindo hoje tem no mínimo de 30 a 60 dias. No yoga, os alimentos são classificados como sattva, rajas e tamas. Tamas significa inércia. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. Inércia não significa que você simplesmente se torna preguiçoso. A inércia significa que certas coisas ficam mais lentas. Certas coisas significam, essencialmente, que a regeneração do sistema fica mais lenta. Hoje, você sabe que a regeneração neuronal é um dos aspectos mais importantes para manter o cérebro razoavelmente funcional durante toda sua vida. Se você estiver consumindo alimentos que são tamásicos, ou que causem inércia nas funções gerais do seu sistema, no processo energético de quem você é, então você verá que os níveis de cognição diminuirão lentamente ao longo do tempo. Como todo mundo sabe disso, é por isso que bebem copos e copos de Coca-Cola, ou café, álcool ou outra coisa, porque eles sabem que precisam equilibrar isso.
Portanto, esse tipo de equilíbrio é uma maneira muito rudimentar de equilibrar seu sistema. Você está colocando coisas erradas e depois tentando corrigir com as coisas corretas. A maior quantidade de antiácidos do mundo, quase 60% dos antiácidos do mundo, é vendida nos Estados Unidos, a população mais rica do planeta. Isso significa que eles têm uma ampla escolha de alimentação, eles podem comer os melhores alimentos, mas não, eles irão comer o pior alimento, porque as forças comerciais decidirão o que você come. Você não pode mais comer conscientemente o que deseja comer. Só estou dizendo que se tudo virasse comida fresca, na cultura yógica, se você cozinha algo, o tempo máximo em que pode comer isso é de 1h30, 90 minutos. Antes disso você deve comer a comida. Depois disso, não tocaremos na comida, porque ela começou a acumular tamas, a inércia começará a acontecer. Se quiser experimentar, você pode experimentar. Use algo, coma algo bem fresco por 1 semana. Coma algo que foi processado e guardado por 1 mês, 2 meses e depois coma. Você verá o nível de atenção no sistema, você perceberá isso em sua experiência. Mas isso está acontecendo em nível celular, isso está acontecendo quanto a... chamamos isso de ojas. Não existe uma palavra em inglês para isso. Se você criar ojas suficiente, que é uma dimensão não física de energia, se cada célula do seu corpo estiver envolta nisso, acredite em mim, seu processo de envelhecimento quase não vai progredir. Sua idade celular permanecerá praticamente estagnada por um longo período de tempo. Alguns dos testes que fizeram em mim e, sabe, estão dizendo que minha idade celular é de 25 anos. Bem, ainda me sinto como se tivesse 25 anos, eu estou mantendo o mesmo nível de atividade, estou mantendo o mesmo peso, tudo mesmo. Isso não é um milagre? Todo ser humano é capaz disso, dando um pouco de atenção às coisas fundamentais. Indo além, em termos de alimentação, há uma coisa chamada Viruddha Ahara. Isso significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, então haverá uma guerra em seu sistema. Você sabe que o processo digestivo é basicamente composto por ácidos e bases e todas essas coisas. Por exemplo, você come carne que é gordurosa. Se você a comer sozinha, ela pode não causar muito dano, mas você a comeu com arroz e ghee. Você chama isso de biryani e o come. Agora o dano é grande porque essas duas coisas não combinam. É por isso que qualquer alimento não vegetariano e leite e alimentos derivados do leite nunca foram misturados, porque no momento em que você os mistura, eles se opõem um ao outro e você cria uma batalha dentro de você. Na cultura yógica, os alimentos não devem permanecer em sua bolsa estomacal por mais de 2h30. Dentro de 2h30, eles devem ter saído e você deve estar com o estômago vazio. A fome não virá, o estômago estará vazio e isso é bom. Queremos que nosso estômago esteja sempre vazio, pois no estômago vazio tudo funciona bem. E a saúde do intestino é algo que é completamente negligenciado atualmente. Se você não mantiver o seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado será muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa a fazer se você disser qualquer coisa, se estiver tendo noites sem dormir, se estiver com algum distúrbio, qualquer tipo de problema psicológico moderado, a primeira coisa a fazer é purgar. Purgar o sistema, limpar o intestino e, de repente, você se sentirá um pouco equilibrado. Portanto, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola do tamanho de uma bola de gude, de nim e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso. O impacto que isso tem em seu sistema, uma coisa imediata que isso fará vai manter seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é a região, todo esse processo digestivo é uma região em que você tem a maior quantidade de outras vidas. Portanto, dentro deste trato alimentar, há uma série de micro-organismos, muitos dos quais se tornaram amigáveis para nós. Vivemos graças a eles, somos capazes de digerir os alimentos graças a eles. Muitas funções do corpo acontecem por causa deles, mas ainda há muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do
Neem, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma. Se esses dois são combinados, grande parte das coisas que não são necessárias para o corpo, aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que está lá, todas essas coisas são eliminadas. Não é uma solução completa, mas trará a atmosfera básica necessária ao corpo para fazer as correções. Seja com remédios ou com as práticas necessárias, você pode fazer a correção. Como podemos aplicar isso a uma pessoa que está sofrendo neste momento? Isso requer uma abordagem compassiva, e não uma abordagem padrão do meu jeito ou do seu jeito. Essa é uma maneira muito boba de lidar com isso, que essa é a única maneira que pode ser feita, porque não é dessa maneira que os seres humanos são. Uma ação criteriosa do que poderia ser mais certo do que errado, mais certo do que errado é tudo o que você pode fazer. Eu não acho que alguém tenha uma certeza absoluta sobre as condições mentais em que as pessoas estão. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.